Código é uma palavra que vem do latim codices e significa compilação de leis. Um conjunto de regras, normas e preceitos sobre qualquer matéria. No sentido jurídico, ela ganha a força de um sistema articulado de normas disciplinadoras das relações sociais. Já a palavra ética vem do grego ethos, que significa caráter e moral. Segundo um dos muitos conceitos do termo, ética é a teoria ou a ciência do comportamento moral do homem em sociedade. Portanto, um código de ética é um conjunto de regras que delimita as relações de um grupo profissional, por exemplo, como o dos médicos. Ao longo de sua história, a categoria médica no Brasil teve 5 códigos de ética. O primeiro só foi aprovado em 1931. Antes disso, os profissionais eram disciplinados pelo Código da Associação Médica Americana de 1867. Mais tarde, já na República, o 6º Congresso Médico Latino-Americano, realizado em Cuba, aprovou o Código de Moral Médica. Mas foi somente em 1931 que os médicos aprovaram o primeiro Código Brasileiro de Deontologia Médica. Foi durante o primeiro Congresso Médico Sindicalista realizado no Rio de Janeiro. Esse código só foi sofrer modificações em 1953, durante a 4ª reunião do Conselho Deliberativo dos Conselhos de Medicina. Em 65, nova atualização. O Conselho Federal de Medicina, usando de sua atribuição, editou o Código de Ética Médica. Em 84, tem-se outra edição do Código Brasileiro de Deontologia Médica. E, por fim, o Código de 1988, que priorizou os deveres e os direitos dos médicos, dando ênfase à questão humanitária. Desde então se passaram 22 anos. De lá para cá, o mundo mudou completamente. O Brasil viu nascer aqui do Congresso Nacional uma nova Constituição. Era o início da consolidação da democracia brasileira, que logo desembarcou na economia, possibilitando a promoção da tão sonhada estabilização da moeda. O número de profissionais formados cresceu a galopes em todo o país. Somente entre 2003 e 2006, a oferta de cursos superiores aumentou 571%, de acordo com o Ministério da Educação. A ciência, nesses 22 anos, andou a passos largos, priorizando a tecnologia e os estudos da engenharia genética. Isso sem falar no advento da internet, que popularizou o acesso à informação. Segundo dados do IBOPE de 2009, somente no Brasil, 44 milhões e 500 mil pessoas têm acesso à rede mundial de computadores a partir de casa ou do trabalho. A Resolução 246 de 1988 tem mais de 20 anos. Os vertiginosos avanços técnicos e científicos são imensuráveis nesse período. Há realmente sonhos transformados em realidade, não é? Cientistas, na verdade, hoje nos oferecem condições de ordem prática de atitudes técnicas e profissionais na medicina antes inimagináveis. Na área da manipulação genética, da reprodução assistida, entre outros setores, onde as mudanças foram radicais. Todos esses avanços foram contemplados no Código de Ética Médica atualizado, que entra em vigor a partir do dia 13 de abril de 2010. É o 6º da história da medicina no Brasil, mas o único que resultou de debates entre os 340 mil médicos em atividade no país. Para que isso fosse possível, o Conselho Federal de Medicina estimulou as discussões nos estados e nas entidades médicas. Foi muito importante, né, essas reuniões, esses encontros que houveram durante esses 2 anos em que se organizou o Código de Ética, porque permitiu uma ampla discussão com os médicos, não só nos conselhos, mas também nas associações médicas, nos sindicatos, onde se pôde colocar em discussão os temas atuais, né, do exercício profissional da medicina. E com isso pôde-se captar o pensamento médio do médico brasileiro e colocar isso no código de tal forma que a gente possa ter, como de fato temos, um código atualizado. Depois, o Departamento de Informática do CFM viabilizou a discussão pela internet. Profissionais, grupos organizados da sociedade e até pacientes puderam participar.
3 conferências sobre o tema também foram realizadas. A primeira e a segunda na sede do Conselho em Brasília e a terceira em São Paulo. Foram 2 anos de intensos debates e o resultado foi impressionante. 1 em cada 200 médicos de todo o país contribuiu para o debate e no total foram apresentadas 2.575 sugestões. Nós podemos afirmar com certeza que ele foi democrático, porque a imprensa nacional toda soube, todos os estados souberam disso, todos os conselhos regionais ficaram à disposição dos médicos ou de qualquer pessoa que quisesse participar. Tanto que o número elevado de participações que nos chegaram e que foram analisadas todas elas sem exceção, mostra essa grande abertura. Em paralelo aos debates, as áreas jurídica e da Corregedoria do Conselho fizeram intensas pesquisas para garantir a implementação das mudanças. Temos feito reuniões frequentes com os conselhos regionais de medicina, dentro aqui do Conselho Federal, discutindo essa aplicabilidade do código. Fizemos uma grande reunião com todos os corregedores e assessorias jurídicas de todo o Brasil. Foi uma reunião bastante proveitosa, onde concluímos pela hegemonia nos julgamentos. As penas continuam sendo as mesmas da lei de 1957. São 5 penas que têm uma gradação que variam de uma advertência confidencial à cassação do médico. Como vocês viram, o trabalho de atualização, revisão e ampliação do Código de Ética Médica contou com a mobilização de profissionais, membros da sociedade, como não poderia deixar de ser, os funcionários aqui do Conselho Federal de Medicina. Agora, o novo Código de Ética conta com 6 incisos, 25 incisos de princípios fundamentais, 10 incisos sobre o direito dos médicos, 118 artigos de normas deontológicas e 4 incisos de disposições gerais. Conheça agora alguns dos principais destaques dessa nova norma. O médico deve aceitar a escolha do paciente relativa ao procedimento diagnóstico e terapêutico. O paciente tem direito a uma segunda opinião e o médico não pode se opor à realização de junta médica. Nos casos de doenças incuráveis ou terminais, o médico deve oferecer cuidados paliativos, sem empreender ações diagnósticas e terapêuticas inúteis e obstinadas. Fica proibida a realização de reprodução assistida para criar seres humanos geneticamente modificados, para criar embriões com fins de investigação ou para escolha de sexo, eugenia ou ainda para originar híbridos ou quimeras. E o médico não poderá participar de manipulação genética. As regras do Código de Ética são extensivas aos médicos em cargos de direção, ensino e pesquisa. Foi penso eu, o melhor código possível de ser feito, tendo em vista que com ele nós aumentamos a autonomia do paciente, também deixamos uma autonomia para o médico, mas no sentido de que possa haver uma relação médico-paciente mais saudável. Uma relação de confiança, onde o médico pode indicar um procedimento, pode discutir com o seu paciente, esse paciente pode decidir o que seja melhor para ele. Para conhecer a íntegra do código, procure o Conselho Regional de Medicina de seu estado ou visite o site do CFM, www.cfm.org.br.